Boa noite a todos. Vamos começar com a apresentação do trabalho da Flávia e da Laís, que são ex-alunas da UEPA, já graduaram, já finalizaram a sua graduação, e o trabalho de conclusão de curso delas foi voltado para a cadeia produtiva da bubalinocultura no Marajó, especificamente para o queijo do Marajó. Então, com a palavra, Flávia e Laís, para fazer a apresentação dos resultados do TCC delas. O que foi que elas encontraram de resultado que pode ser interessante para a cadeia produtiva do queijo do Marajó? Bom, olá a todos. Como a Sheila disse, recentemente eu e a Laís, nós defendemos o nosso TCC, nós somos alunas da Universidade do Estado do Pará, e o nosso título foi A Importância da Indicação Geográfica para as Estratégias de Marketing na Internacionalização do Queijo do Marajó. A Laís vai apresentar agora o nosso roteiro. Bom, então, para iniciarmos, aqui tem um roteiro de apresentação abordando os principais pontos que serão discutidos nessa análise, né, nessa apresentação. Então, introdução, justificativa, parte da metodologia, análise dos resultados e, por fim, a conclusão. Bom, partindo agora para a nossa introdução do nosso trabalho, é certo que a busca por alimentos certificados ela se expande gradativamente no mercado internacional na medida que os consumidores eles se tornam mais conscientes e exigentes. Então, essa certificação, além de ela testar a segurança do produto, ela é uma indicação de qualidade. Então, as empresas que almejam alcançar novos mercados, serem mais competitivas e obterem a confiança dos seus consumidores, elas devem se adaptar. Então, com isso, nós percebemos que a IG, a Certificação de Indicação Geográfica, ela oferece inúmeras vantagens. Nessa perspectiva, nós constatamos que o selo da Certificação de Indicação Geográfica ela vai muito além do que proteger o produto no mercado. Ele é capaz de valorizar a produção, a qualidade, fomentar a cultura regional e agregar valor no comércio internacional. Então, para quem tem interesse na internacionalização e no desenvolvimento regional, a certificação de IG ela vem se destacando nesse setor. E com relação à tradicional produção artesanal do queijo do Marajó, nós percebemos que ela vem se destacando no mercado alimentar, né? Ao resistir ao tempo, o ancestral saber fazer do queijo marajoara, ele consegue preservar técnicas tradicionais e incorporar novas tecnologias, tornando-se, então, o elemento mais importante da Ilha do Marajó no estado do Pará. Porém, a gente sabe que divergências em torno da legalização sanitária retardaram a sua expansão para além da região marajoara. Então, atualmente, o que a gente observa é um produto pertencente a um nicho específico de queijos finos, com uma extrema capacidade competitiva internacional, mas que obteve e que ainda obtém um demorado processo legislativo normatizador que permita a sua certificação e a sua livre comercialização. Bom, percebe-se então que a necessidade de expandir o conhecimento sobre a certificação de indicação geográfica na região paraense é de extrema relevância para o avanço estratégico desses produtos regionais. Desse modo, o trabalho ele foi desenvolvido com o objetivo de contribuir com a propagação do selo de indicação geográfica para os produtores regionais, despertando uma conscientização e uma visão mais estratégica, a fim mesmo de incentivar esses produtores a gerir e a manter a certificação com qualidade. Ademais, com esse trabalho visamos estimular ainda mais estudos sobre os processos de marketing para fins de brand, que é tornar uma marca mais reconhecida no mercado e, com isso, aumentar a posição dos produtos regionais no mercado internacional. No campo social, a pesquisa ela justifica-se tanto pelo desenvolvimento socioeconômico, que o selo de indicação geográfica pode, tanto o selo de indicação geográfica quanto a comercialização do queijo de búfala podem trazer para a Ilha do Marajó, como o turismo, a geração de emprego e renda, a manutenção dos aspectos históricos e culturais da comunidade. Então, para seguir a linha de raciocínio que a Laís acabou de abordar, nós delineamos 3 objetivos específicos de pesquisa. O primeiro foi descrever o conceito de indicação geográfica e os fundamentos do... Só um minuto, acho que eu confundi aqui.
Nós delineamos 3 objetivos específicos. O primeiro foi descrever o conceito de indicação geográfica e os fundamentos do marketing internacional. Em seguida, apresentar a origem da pecuária bubalina na região marajoara, com o fim de identificar o processo de produção do queijo do Marajó, para então analisar como a certificação de indicação geográfica ela coopera com os fundamentos do marketing internacional. E todos esses objetivos, eles convergem assim, no propósito geral da nossa investigação, que é analisar como a indicação geográfica ela contribui para a formação das estratégias de internacionalização do queijo do Marajó. Esses aqui são os objetivos específicos e o objetivo geral. E com relação ao referencial teórico, nós, na área de G, nós dividimos em 3 partes. Nós temos o BRUT, que ele fala de indicação geográfica brasileira e o mercado internacional. E, de acordo com ele, as IGs elas podem ser definidas como vestígios de comércio. Professora Kelly, é a Kelly Brush. A Kelly Brush. Tá. Deixa eu voltar aqui. Bom, no nosso referencial teórico, ele está dividido em 3 partes. A priori, nós falamos na área da IG, nós temos a Kelly Brush, e ela aborda sobre o conceito de indicação geográfica. E, de acordo com ela, as IGs elas podem ser definidas como vestígios de comércio que diferenciam o produto devido à sua origem geográfica e que incorporam fatores naturais e humanos, aspectos estes que podem tornar-se únicos os atributos do produto. Complementando acerca da potencialidade dos produtos amazônicos, nós temos como referência o Amaral Filho, que traz o conceito de marca Amazônia. E, segundo ele, a marca Amazônia é a associação dos produtos com elementos provenientes da riqueza amazônica com um diferencial de mercado. E o queijo do Marajó ele é um exemplo de potencialidade amazônica, porque ele é um produto genuinamente regional e artesanal, elaborado através de técnicas tradicionais que carregam consigo a história e a cultura do povo marajoara. Na área de marketing, nós temos o Cateora, o Guilherme Graham. Ambos eles são autores do livro de Marketing Internacional. E, para eles, a execução das atividades envolvidas no processo, como o planejamento, a precificação, elas são voltadas em prol da lucratividade. E, para finalizar, aqui nós temos o Kotler, e, de acordo com ele, a empresa que conseguiu obter uma compreensão mais profunda sobre as necessidades, as percepções, as preferências e o comportamento do cliente, ela terá vantagens competitivas. E ele fala também do processo de gerência de marketing, que é representado em 5 etapas. A letra R ela é caracterizada pela pesquisa de mercado, as letras STP são o segmento, o target, que são o público-alvo, e o posicionamento, que é voltado para cada segmento-alvo. A representação das letras MM é a estratégia de mix de marketing, que são representadas pelo produto, preço, prazo e promoção. E, por fim, nós temos a implementação e a letra C, que é o monitoramento e análise dos resultados. E na área da pecuária bubalina, nós temos como referência o Benedito Cruz, que ele fala que a pecuária bubalina passou a ser o carro-chefe, né, no que se tange ao avanço da fronteira agrícola-risocultura e do processo de revalorização da pecuária. E isso tudo se deve ao declínio da pecuária bubalina, da pecuária bovina, desculpa, em relação à indicação, em relação indireta ao uso do leite de búfala na produção do queijo do Marajó. Bom, em relação à metodologia, o método utilizado foi o dedutivo, enquanto finalidade fez então uma pesquisa aplicada. O objetivo do trabalho realizou-se através do descritivo analítico, quanto à natureza, uma natureza qualitativa. Em relação ao procedimento técnico, ele deu-se através de um estudo de caso, devido ao seu caráter de análise ser mais profundo e exaustivo, né, a fim de conseguir resultados mais detalhados. E em relação à metodologia de análise, desenvolveu-se através de uma análise de conteúdo. Bom, partindo agora para a análise dos nossos resultados e seguindo um dos nossos objetivos específicos, que é apresentar a origem da pecuária bubalina na região marajoara, nós tivemos contatos com alguns dos membros da associação e, por ser um produto de origem secular, né, todas as fazendas elas possuem o mesmo ponto em comum, que é uma produção de laticínios que avança de geração em geração e que valoriza a cultura e a tradição marajoara.
E avaliando a fala da produtora Bruna Pell, a gente percebe que a produção do queijo do Marajó ela é uma herança que passou por várias gerações e, como ela disse na coleta de dados, a sua missão é valorizar a cultura e a tradição e manter vivo o modo de saber fazer do queijo do Marajó. E partindo agora para falar da produtora Gabriela Gouveia, segundo ela, a expertise marajoara em produzir o queijo ela tem a sua notoriedade bem antes da própria utilização do búfalo na ilha, e a inserção da bubalicultura foi uma alternativa encontrada para driblar a crise da pecuária bovina vivida na região marajoara, e o desenvolvimento pleno da criação de búfalos deu-se graças à boa adaptação do animal ao ecossistema da ilha. Falando agora um pouco do produto, o queijo do Marajó é um produto genuinamente artesanal, elaborado de forma tradicional com matérias-primas locais, que traz consigo características próprias do território e do seu povo. E agora, seguindo um dos nossos objetivos, que é analisar como a certificação de indicação geográfica ela coopera com os fundamentos do marketing nacional, a gente vê que o papel do marketing internacional ele é fundamental para o acesso ao mercado externo. Então, uma empresa envolvida com marketing global, ela trabalha os seus recursos nas oportunidades e ameaças do mercado. Então, nesse sentido, é possível a gente analisar como a certificação de indicação geográfica ela colabora com o marketing no ato da compra, uma vez que a presença do selo da IG na embalagem, ela traz maior credibilidade, visibilidade e agrega valor. Como conta a Bruna Pell, ela diz que isso é uma maneira de conscientizar o consumidor, pois o selo ele tem pois com o selo na embalagem ele tem uma curiosidade de saber o que é aquilo. E além disso, a região marajoara ela está localizada na Amazônia, ou seja, o queijo de búfala é um representante de toda a força e riqueza da marca Amazônia, e isso no mercado externo simboliza confiabilidade e atrai consumidores, o que acaba colaborando diretamente com o marketing internacional. No entanto, como eu disse no início, o produto ele possui grandes gargalos que retardam esse avanço. E um deles são os fatores logísticos que são frequentes na região. A gente colocou aqui o exemplo da Fazenda Novo Horizonte, mas cada um tem a sua impugnação sobre esse assunto. E, além disso, há gargalos também nos fatores legais. Como disse a Cecília Pinheiro na Fazenda São Vito, ainda não há uma lei que permita com que os produtos artesanais eles sejam vendidos para fora do Brasil. Então, assim que superadas essas adversidades, como está que a obtenção da IG para o queijo do Marajó, ela trará expressivas potencialidades ao produto, não apenas no cenário regional, mas nacional e internacional. Bom, chegamos então no plano estratégico de marketing e ele foi construído com o objetivo de fazer futuras prospecções de internacionalização do queijo do Marajó. Para o plano estratégico de marketing, então, iniciaremos por uma análise nos ambientes tanto interno e externo, que trarão fecho para uma análise SWOT. Em seguida, será feita uma abordagem no segmento, target e posicionamento, que deverão ser cumpridos logo após a implementação do produto no marketing mix. E, por fim, serão avaliadas sua implementação e as formas de controle. Bom, a análise interna ela foi feita dentro da Associação de Produtores de Leite e Queijo do Marajó, e a associação ela é a junção de várias empresas familiares produtoras de queijo. Ela foi fundada em 2014 e tem como principal finalidade a defesa desses direitos sociais. É importante destacar que cada empreendimento pertencente a essa associação possui diferentes histórias e tradições que atravessam gerações e gerações, e que chegaram até na formação atual de cada empresa, né? A associação, ela tem como base os seus valores e suas missões, e como valores é manter viva a tradição, a cultura e o modo de saber fazer o queijo marajoara, enquanto que missão, acima de tudo, é valorizar os mestres e as mestras queijeiras e fomentar a produção do queijo do Marajó. Na análise realizada, então, percebemos certas similaridades e diferenças dentro dessas empresas que compõem, que participam dessa associação, né? E em relação a uma delas é na parte dos recursos humanos, que está no saber fazer do queijo marajoara. O saber fazer o queijo marajoara são saberes e técnicas que foram tradicionalmente transmitidos de geração em geração dentro do seio familiar. Então, é um ponto em comum entre essas empresas. Mas
quando a gente vai observar os recursos econômicos, a gente já observa um pouco mais de instabilidade, posto que vão ter empresas que vão possuir vantagens competitivas maiores em relação às outras. Um exemplo disso é na obtenção de certos selos. Vão ter empresas que vão apresentar esses selos que permitam a comercialização para fora do estado, enquanto que outras empresas não vão possuir essa obtenção desse selo, né? Em relação à distribuição, a logística e distribuição, a gente também destaca que tem uma grande dificuldade e essa distribuição ela ocorre pelos rios. Essa extrema dependência do modal hidroviário acaba, então, trazendo umas certas dificuldades de distribuição. Então, uma intermodalidade deve ser pensada para ampliar a comercialização do queijo, né? Em relação à comunicação. Outro ponto em comum também. Todas as empresas estudadas, elas utilizam como uma ferramenta estratégica de comunicação o Instagram. Então, a gente observa que o Instagram ele é uma comunicação com uma linguagem muito clara, muito objetiva, de fácil acesso, que consegue estreitar as relações entre cliente e o vendedor. O queijo do Marajó, ele também é internacionalmente conhecido devido às suas participações em premiações gastronômicas. Ele participou e foi ganhador do 12º Encontro Nacional de Criadores de Búfalo e o 2º Marajó Búfalos na categoria prata, na quarta e na quinta edição do Mundial da França, né? E outro ponto também muito importante que deve ser discutido e analisado é a questão da demanda e da produção atual. O queijo do Marajó, por ter características únicas, ele possui uma alta demanda de mercado, né? Uma alta demanda de vendas do produto. Só que a atual produção, ela não consegue suprir todas essas necessidades mercadológicas que estão sendo solicitadas, então é outro ponto que deve ser também trabalhado. Pode passar, Flávia. Bom, agora na análise externa. O Brasil e a Argentina, eles representam os dois principais atores da economia latino-americana e a forte aliança estratégica entre esses dois países foi oficializada em 97, quando foi formado o Mercosul, né? E desde então, essa relação entre Brasil e Argentina, ela vem buscando meios de alinhar os interesses geopolíticos para a cooperação mútua. E foi baseado nessa questão, nessa forte aliança estratégica entre Brasil e Argentina, e também estudados essas variáveis sociais, políticas e econômicas que a gente decidiu fazer esse plano de marketing, né, esse plano de mercado de internacionalização do queijo do Marajó para a Argentina. O que a gente observa na Argentina? A Argentina atualmente ela conta com um total de 44.939.000 residentes, né, com um índice de desenvolvimento econômico de 0,845, que ele ocupa ali, a Argentina ocupa mais ou menos o 46º lugar no ranking dos países mais bem desenvolvidos, né? E um fator, quer dizer, bem essencial para essa questão de fazer esse plano de mercado para a Argentina foi a questão das proximidades geográficas e culturais. O Brasil, a Argentina não está muito distante do Brasil, então somos vizinhos, e essa proximidade territorial entre esses dois países acaba facilitando muito na questão da distribuição e da logística. Outro fator muito importante, que está muito ligado ao fator cultural também, é a questão linguística. Não é difícil manter um contato com argentinos, né? Então, esse fator linguístico ele não é visto como uma barreira entre Brasil e Argentina. Então, é muito claro, é fácil manter esse contato, né? Tem uma certa ligação com a língua portuguesa. Outro ponto também muito importante é a questão do consumo de queijo. A Argentina é o país da América Latina que mais consome queijos e são cerca de 12 quilos anuais per capita. E com isso verifica-se que esse consumo de queijo está muito ligado às questões tanto culturais, territoriais e identitárias. E a gente consegue fazer uma ligação também com todos aqueles objetivos defendidos pela associação, né? Então a gente percebe que esse consumo de queijo ele está ligado às tradições queijeiras argentinas que remontam ao século XIX. Então a gente consegue fazer essa ligação, né? Em relação à variável política, né?
desde a entrada do último presidente, a gente percebe uma política internacional argentina muito mais pragmática, heterogênea, com forte tendência ao bilateralismo, então facilita bastante essas questões de acordos internacionais. E em relação à variável econômica, a gente observa também, quer dizer, historicamente a Argentina ela apresenta muitas instabilidades no setor econômico, e com o agravamento da crise do coronavírus, a gente percebeu que esse PIB essa variável econômica acabou caindo, né? Mas a gente vê que tem umas previsões do FMI, né, de crescimento para o Produto Interno Bruto. Então, de fevereiro de 2021, tem uma previsão de crescimento do PIB de 5,8%, e para 2022, de 2,5%. Em relação à moeda argentina, a gente percebe que é o peso argentino, e ele atualmente tem uma taxa SML peso real de 18,54 e uma taxa SML peso dólar de 96,39 e uma taxa SML real peso de 0,53 e 95. Pode passar, Flávia. Bom, em relação à variável legal, né? A Argentina ela tem procurado vários meios de uniformizar as regulações legais a fim de facilitar mesmo essa comercialização com o Brasil e assim gerar maior competitividade para as exportações. E para isso, medidas para desburocratizar, reduzir os custos e diminuir esse tempo logístico desses processos comerciais têm sido adotados. O exemplo disso é o certificado de origem digital, e ele é responsável por estabelecer maior segurança, praticidade, rapidez e redução dos impostos. Antes, esse certificado de origem digital ele era emitido via papel, e a passagem, né, para a assinatura digital acabou facilitando bastante esses processos de exportação entre Brasil e Argentina. Outro ponto também importante é falar sobre a internacionalização de produtos alimentares num contexto pós-pandemia, né? E devido à crise do coronavírus, novas medidas sanitárias tiveram que ser revistas no comércio internacional. Então, se eu quero hoje, nesse cenário pós-pandemia, trabalhar com internacionalização de produtos alimentares, eu preciso falar também de maior segurança alimentar. Então, eu preciso de um produto que ele cumpra todas as normas da OMS e da OMC também. Em relação à variável ambiental, né? A gente vê que no governo de Alberto Fernandes, questões relacionadas ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável começaram a ganhar força. Antes, assuntos relacionados às questões ambientais não tinham espaço na Argentina. Mas acordos que envolvam as questões ambientais entre o Brasil e a Argentina não é novidade. Em abril de 96 foi assinado o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre esses dois países, e esse acordo busca fortalecer as capacidades técnicas e de gestão e avaliação de impacto ambiental. Outro ponto importante também é a variável tecnológica, né? Atualmente, as mídias sociais elas comportam-se como parte integrante na vida de milhões de indivíduos, e a rapidez e a facilidade com que essas informações transitam nos meios tecnológicos dinamiza não só as relações pessoais, mas também as relações comerciais, né? E como resultado disso tudo, a gente percebe que cada vez mais as empresas elas têm usado essas mídias sociais como uma ferramenta de publicidade, para facilitar mesmo as vendas, né? Em termos tecnológicos, então, a gente tem a Argentina, que é o país que mais dedica o seu tempo das redes sociais, são cerca de 9,8 horas por mês. E se eu quero vender, se eu estou inserindo meu produto no mercado internacional e eu quero que ele seja conhecido, eu tenho que usar essas ferramentas tecnológicas, já que ela tem muita rapidez, muita praticidade, para que ela seja conhecida, né? E em relação aos números, né, das plataformas mais utilizadas pelos argentinos, a gente tem o YouTube, que é a plataforma de mídia social mais popular na Argentina, totalizando 93% de usuários, o Facebook e o WhatsApp, que estão em segundo e em terceiro lugar, respectivamente,
E os dois representam 91% de usuários. E, por fim, o Instagram, com 68%, que vem ganhando espaço de interação entre os argentinos. Quando a gente fez a análise interna, a gente acabou percebendo que muitas da rede social utilizada para facilitar as vendas dentro da associação é o Instagram. Então, a gente também percebe que o Instagram, ele na Argentina, está ganhando espaço ali entre a população. Então, a gente também percebe outro ponto em comum que facilita muito essa questão de marketing e de publicidade do produto. Bom, a análise SWOT, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico que busca, então, separar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do meu produto e do cenário e do país que eu quero exportar o meu produto, né? Então, em relação às forças, a gente vê que tem um produto com toda uma ligação ancestral que é transmitido e um queijo único premiado tanto nacional e internacionalmente. Então, eu tenho essa questão da força. Mas em relação às fraquezas, eu tenho uma falta de mão de obra qualificada, uma logística ineficiente e eu não estou conseguindo enxergar o outro pontinho ali. Em relação às oportunidades, eu tenho na Argentina, né? Eu tenho um consumo per capita de queijo elevado, eu tenho uma proximidade geográfica entre os países e uma valorização cultural e identitária. Mas em relação às ameaças, né? Entre tantas ameaças, eu tenho uma instabilidade econômica do país. Bom, partindo agora, dando sequência, né, no nosso plano de marketing, com relação à segmentação, ela é realiza-se a nível macro, tendo como base a segmentação demográfica e a segmentação comportamental. A primeira por levar em consideração a renda do público-alvo e a segunda por analisar o seu comportamento diante da compra do produto. Então, os segmentos alvos do target, ele define-se em importadores com capacidade de compra e que valorizem a produção artesanal. E para essa análise, o rendimento disponível do consumidor para a compra do produto foi indispensável. Com relação ao posicionamento, né, os produtores, os que fazem parte da PLQ Marajó, devem posicionar-se no mercado como marca de origem amazônica, produtora e comercializadora de queijo de búfala. E para o segmento alvo sobredito, a associação ela deve posicionar-se como um grupo de empresas pertencentes à agricultura familiar, firmadas na tradição de várias gerações, com compromisso, integridade nos negócios e com uma forte ligação histórica e cultural com a Ilha do Marajó. E partindo agora para o nosso marketing mix, que são os 4 P's, o produto como é para fins de internacionalização, o queijo que vai ser destacado na análise vai ser o queijo tipo creme. E para sua adaptação, né, para o mercado externo, devem ser acrescentados o selo de identificação, que é o selo de indicação geográfica, acompanhado de uma identidade visual moderna de um queijo que estará sendo comercializado de forma gourmet. E então devem ser apresentadas também formas de cores e desenhos de Marajoara como forma de levar a cultura através da embalagem. E, além disso, propôs também as queijarias associadas à PLQ Marajó, que querem internacionalizar o registro da sua marca. Falando agora de preço, como foi enfatizado pela produtora Bruna Pella, cada produtor negocia o seu preço. Então, a gente não tem uma tabela específica onde nós possamos avaliar um preço fixo para todos os membros. Então, para essa análise do estabelecimento dos preços, as variáveis que serão levadas em consideração são a despesa da matéria-prima, o custo dos materiais vitais na produção, os custos relacionados à mão de obra, a análise dos preços da concorrência e a margem de lucro. Falando agora de promoção, nessa etapa serão apresentadas a história da empresa, utilizando como estratégia sua tradução cultural, que é apreciada no mercado-alvo. Então, a sua marca, o seu produto e diferencial, suas redes sociais e contatos devem estar presentes. E, à vista disso, né, sugerem-se 2 ações que foram colocadas aqui. A primeira é relacionada à comunicação digital. Então, é proposto a criação de um website da empresa, contendo imagens, nome da marca, apresentação e descrição do produto.
E, além disso, também uma melhoria na gestão das redes sociais, como o Instagram e o Facebook, para que seja mais acessível também tanto para compradores locais quanto para os internacionais. E também a gente sugere a ingressão no LinkedIn com o objetivo de prospectar, né, novas oportunidades no mercado business to business, que é o mercado entre empresas. E a segunda ação que a gente propõe é a participação em feiras internacionais. A gente considera esse o meio mais importante de promoção do produto e ele é imprescindível para a prospecção de novos clientes. E nessa interação serão lançadas estratégias de aproximação com os consumidores, mostrando como utilizar e inserir o queijo na gastronomia local. E no mercado argentino, a gente destaca a Feira Tecnofagna, que é uma feira que acontece em Buenos Aires e é voltada para expositores da área de alimentícia e tecnologia alimentar. E, por fim, falando da praça, né, no que se tange à política de distribuição, a empresa deve incluir na equipe um intermediário que vai ser o responsável por realizar o processo de exportação até o país de destino, fazendo todo o planejamento de uma forma assertiva, de acordo com a capacidade de produtos que a empresa terá a oferecer. E a gente sugere a inserção desse produto em restaurantes e hotéis que comuniquem tradição e qualidade. Dentre dessas opções, a gente tem o Alvear Palace Hotel, que é localizado em Buenos Aires. Ele é característico por ser voltado a pessoas exigentes e de grande poder aquisitivo, dispostas a pagar por preços altos. Então, eles se encaixam aí no público-alvo que a gente citou anteriormente. E também devem ser desenvolvidas estratégias baseadas no canal de distribuição de venda indireta exclusiva. Ou seja, o representante ele exportará o produto aos pontos de venda que terão exclusividade para comercializar. E esse formato escolhido ele se dá pelo fato de que, como o próprio nome diz, né, ele é direcionado para produtos exclusivos que são ofertados com baixo volume de produção, como é o caso do queijo do Marajó. Partindo agora para a implementação e controle, né? O programa de ação, no entanto, ele fica previsto para um período a longo prazo, visto que fatores legais no âmbito interno eles ainda precisam ser efetuados. Então, assim que o projeto ele puder ser realizado e para que ocorra de uma forma efetiva, será imprescindível uma análise contínua de controle sob responsabilidade de um gestor que será incumbido de monitorar o processo durante toda a sua implementação. Bom, chegamos então nas considerações finais, e o resultado que se teve foi que a certificação de indicação geográfica ela colabora com o marketing no ato da compra, uma vez que a presença do selo de indicação geográfica na embalagem traz maior credibilidade, aumenta o valor agregado dos produtos, facilita a comercialização, favorece as exportações e protege os produtos contra a concorrência desleal externa. Ademais, a originalidade do produto conferida pela IG pode oportunizar a inserção do produto no mercado internacional. Gostaríamos muito de agradecer a atenção de todos. Obrigada. Gente, eu não sei. Muito obrigada, parabéns. Era exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa iniciar uma pesquisa na academia e fazer a devolução desses resultados para quem é de interesse. Um dos pontos principais em relação aos resultados que eu gostaria de ressaltar é a estratégia das redes sociais, esse dado que foi trazido pelas alunas de que na Argentina a utilização do YouTube é muito maior do que o Instagram aqui para a gente no Brasil, faz com que, uma vez superada essa barreira jurídica que hoje a gente ainda vivencia, que impossibilita ainda de fazermos as exportações do queijo, mas que isso muito em breve pode mudar. Então, logo isso seja superado, que a abordagem de comunicação e de marketing, que hoje é dada muita ênfase na comercialização através do Instagram, que exista uma atenção redobrada para o mercado argentino através do YouTube. Essa é uma dentre os vários resultados, é uma das que a gente gostaria de ressaltar. Parabenizo mais uma vez as alunas, hoje já graduadas,
né, que estão agora no mercado de trabalho aí, e esse é o nosso resultado que a gente precisava socializar com a APLQ Marajó e com todos os produtores de leite e queijo de búfalo do Marajó. Meu muito obrigada e até mais.